Olá pessoal, meu nome é Blanca Torres, sou pneumologista, número do Conselho Regional de Medicina 5096, o RQ é da especialidade 5896. Nós estamos fazendo alguns vídeos sobre tosse, a causa da tosse. Então estamos falando ainda sobre tosse aguda, que leva em torno de 2 semanas, pouco mais, pouco menos. Já falamos sobre algumas causas, como as viroses respiratórias, os resfriados, a gripe, da importância da gripe, da vacinação anual contra a gripe, uma doença que pode ser importante em determinados grupos, então tem que ter vacinação anual. E falamos da pneumonia mais comum na comunidade, que é a pneumonia pneumocócica, pelo agente chamado pneumococo. Dissemos do quadro clínico, que é um quadro clínico agudo, infeccioso, e que precisa de um tratamento, de um diagnóstico rápido, tratamento rápido com antibiótico eficaz. Bom, mas existe a prevenção, e é necessário saber que existe essa prevenção, porque a maioria das pessoas acha que só tem prevenção para a gripe e não tem a prevenção para outros agentes. Mas para a pneumonia pneumocócica, que é a mais frequente, tem a vacinação. Então, vacinação na criança bem definida, no calendário vacinal da criança. 3 doses, depois um reforço, depois de 1 a 2 anos. Bem, a do adulto. Bem, do adulto e também das outras pessoas, os idosos principalmente, e daquelas que têm doenças respiratórias, cardíacas, que nós chamamos de comorbidades. E o sistema imunológico deprimido. São mais suscetíveis a ter pneumonias. Então, se for um adulto, um idoso acima de 60 anos, está indicado essa vacinação. Então, quanto mais idoso, maior a proteção. Precisa de proteção mesmo. E a vacinação é o seguinte: tem a antipneumocócica 20, é uma nova, que se fizer uma vez só, está resolvido o problema. Mas ainda não chegou essa vacina no Sistema Único de Saúde, que é a nossa realidade. A maioria dos brasileiros precisa do SUS. Então, aí vem outro esquema, que também é muito eficaz. Esse esquema são dois tipos de vacinas. Então, aqueles grupos prioritários, para todo mundo, grupos prioritários, que são mais susceptíveis. Então, os idosos, né? Quanto mais idoso, maior suscetibilidade. Então, tem a pneumoconjugada 13 ou 15, quanto mais valente, melhor. Depois de 6 meses, aí tem uma pneumo chamada pneumo 23. Aí são duas vacinas, dois tipos de vacinas, conjugada 13 ou 15 e pneumo 23. Depois dos idosos acima de 60 anos, depois de 5 anos, um reforço da pneumo 23. Então aí é um esquema completo da vacinação contra a pneumonia. Porque quem faz esse tipo de prevenção pode até ter a pneumonia pneumocócica, mas de uma gravidade muito aquém do que poderia se não estiver vacinado. Então é muito importante essa vacinação e que muitas pessoas não conhecem, não sabem dessa vacinação e pensam que é somente uma só vacina, que é a pneumo 23, quando sabe. Mas não, mas tem que ser duas. Tem que ser a conjugada, 13 ou 15, depois de 6 meses, a pneumo 23. Estou repetindo porque é importante isso, conversar com o seu médico. Geralmente é o médico que prescreve esse esquema de vacinação. Qualquer médico, de qualquer especialidade, ele sabe exatamente que o paciente precisa se prevenir contra uma doença das mais comuns e causa de mortalidade, que é a chamada pneumonia pelo agente chamado pneumococo.